Abram suas Bíblias, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. Sou feliz e grato a Deus pela oportunidade que me é concedida hoje de estar ministrando com vocês aqui na Santa Ceia do Senhor. É uma honra para mim. Deus abençoe muito o pastor Jean, Slaine, Pedro. Deus abençoe a todos vocês. Tenho um carinho muito grande de mim, da minha família, da nossa igreja sede também, né? Que são nossa família lá também. Que Deus continue abençoando cada dia mais vocês. Esse ministério pastoral que não é fácil. Estava comentando na reunião de obreiro hoje mesmo. Falei, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo na vida e a gente acaba achando que temos maturidade. E no final nunca chega essa maturidade que a gente pensa que a gente tem. E eu coloquei como exemplo, estava falando para os adolescentes, imagina um pastor. A dificuldade que passa para resolver problemas da casa, da família, pessoal e da igreja. E hoje, dia do pastor, é difícil, é complicado. Por isso que os nossos pastores precisam das nossas orações, precisam do nome deles todos os dias na nossa boca enquanto estamos de joelhos, porque não é fácil, irmão. Trago saudação do meu pastor, pastor Júnior, e de toda a igreja sede. Está acompanhando comigo o mesmo pessoal que estava da última vez que eu vim aqui. A minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, é a mulher que sempre está de joelhos orando por mim, pelo nosso ministério. A minha filha, Helena, que estava do nada, veio aqui, subiu, não queria, apareceu aqui com de cara feia aqui em cima ainda. O Manuel, a Isabelle e a Natália, Deus abençoe muito vocês, grandemente. Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. João capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 4, versículo 13. E nós tomamos o nosso assento. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Estamos prontos a ouvir a Tua palavra. Fale com a gente, Senhor Jesus, porque estamos ouvindo a Tua voz. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, uma verdade nós temos nos últimos tempos em que nós estamos presentes em cultos na vida. Nós andamos percebendo que de uns séculos, anos para cá, ou até mesmo há muito tempo atrás, falta Jesus. Nos nossos sermões, nas nossas pregações, na nossa vida,
nos nossos cânticos, na nossa maneira de viver, nas nossas conversas, nos nossos círculos de amigos. Falta Jesus. Tiramos o simples e tentamos colocar algo muito mais mirabolante. Mas eu queria pedir para ele deixar, quem está nas letras, deixar Romanos capítulo 8, versículo 1 ali em cima. Que nós sabemos que o livro de Romanos nos faz lembrar que a salvação, ela é um presente de Deus para nós. A salvação, ela é um presente e o livro de Romanos nos lembra como somos salvos. Nos lembra como somos salvos. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A salvação, ela é um presente. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa isso, presente. A salvação, ela é um presente. Não é pelas nossas obras, não é pelo que nós fazemos, não é por aquilo que nós fizemos, não é por o mérito nosso. A salvação, ela é um presente, ela é dom de Deus. E conversando há uns tempos bem atrás, perguntando para os adolescentes, perguntei para eles: o que leva o homem ao inferno? Cheguei e perguntei: o que leva nós ao inferno? O que nos faz ir para o inferno? E olharam para mim vários. A Anne estava comigo nesse dia. Um chegava para mim e falava assim: se a gente mentir, a gente vai para o inferno. Aí outros diziam assim: não, se a gente falar mal do outro, a gente vai para o inferno. E aí outros, e começaram a inventar, e eu falando não, e não, e não, e não. Aí um olhou e disse assim: se a gente pecar, a gente vai para o inferno. Aí eu falei: vixe, então vai todo mundo para o inferno hoje. Vixe, então até meia-noite vai todo mundo para o inferno. E começaram a elaborar perguntas e respostas, e foram em textos bíblicos tentando achar alguma coisa para complicar aquilo que é simples. Quando abrimos Romanos capítulo 8, versículo 1, nós vemos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E eu disse para eles: a única forma de nós irmos para o inferno é a ausência de Jesus na nossa vida. Porque tudo isso que vocês falaram para mim aqui agora é sinal e característica de alguém que não tem Cristo na vida. Quem não tem Cristo na vida mente, quem não tem Cristo na vida faz tudo de errado. Então, a resposta, ela é simples, porque às vezes tentamos complicar aquilo que é fácil, aquilo que é simples. Arrancamos o simples, tentando colocar algo muito elaborado, e sabemos que o simples é o que faz efeito. Quando Felipe foi pregar para o eunuco falava assim: viu, eu estou lendo Isaías aqui, mas eu não sei o que está escrito. Você pode explicar para mim? Aí Felipe chega para ele e prega. O que Felipe prega? A Bíblia diz que: e Felipe pregava o evangelho ao eunuco. 2 pontos, via a fala de Felipe: Jesus. Era um homem simples, pregando uma palavra poderosa. Jesus. E quando Jesus foi pregar para o mesmo, Jesus olhou para ele e disse assim: me segue. Ele largou tudo e seguiu. Era um homem simples, Felipe, pregando uma palavra poderosa. Jesus. Agora Jesus, um homem poderoso, pregando uma palavra simples: me segue. Então o simples, ele entra no nosso coração quando por meio de Cristo nós conseguimos essa salvação. Por isso, irmão, hoje eu venho dizer para você aqui: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando a gente olha e diz: poxa vida, mas a ausência de Cristo faz tanta diferença na nossa vida? Claro que faz. Porque o pecado é como um oceano. E você tentar vencer o pecado é a mesma coisa que você se jogar dentro desse oceano.
e você afundar cada vez mais. E quanto mais você afunda, mais você prende a respiração. Esse é você tentando vencer o pecado sozinho. E você fecha a respiração e faz... Vai chegar alguma hora que você não vai aguentar. E você vai respirar. E o que acontece? Você morre. Só que Cristo, Ele é diferente. Quando nós tentamos sozinho, nós não conseguimos. Mas Cristo é a nossa bomba de oxigênio, que nunca termina. Quando nós vemos que estamos cercados pelo pecado, nós colocamos Cristo na nossa vida e nós começamos a respirar um ar puro, limpo, que somente Cristo pode nos entregar. Então, irmãos, o Evangelho é simples, é Cristo, é Jesus. Nós não podemos arrancar Cristo da nossa vida, não podemos tirar Cristo das nossas pregações, não podemos arrancar Cristo da nossa casa, não podemos arrancar Cristo dos louvores que nós ouvimos, porque Cristo é a única forma de sermos salvos, é o único mediador entre Deus e os homens, é Cristo. Então, nós não podemos largar mão desse princípio tão poderoso que é Cristo sendo o nosso oxigênio. E quando nós lemos e falamos sobre esse homem, Nicodemos, prestem atenção, Nicodemos, ele é um homem poderoso, ele é um homem que tem influência ali na comunidade dele. Só que olha bem, saiba bem, pense bem. Nicodemos era um mestre e Jesus vai pregar para ele. Jesus vai chegar até ele e falar assim, viu? Coloca para mim, por favor, João capítulo 3, versículo 1. Jesus vai chegar para ele e pregar para ele. Só que Jesus, ele é inteligente. Jesus, ele começa a pregar para o mestre em forma de mestre. Então, se você é um mestre, eu vou pregar para você como um mestre. E Jesus usa palavras difíceis, enigmas, e os dois começam a trocar enigmas ali. Então, eles começam a ter uma conversa de mestre. É Jesus conversando com um homem que entende muito, mas que pensa que sabe muito, mas sabe pouco. Porque Jesus diz uma verdade para ele: você só vai poder ver a Deus se você nascer de novo. E aí ele, que sabe muito, olha e faz uma pergunta dessa: mas espera aí, será que eu vou ter que nascer da minha mãe, vou ter que entrar na minha mãe de novo? Olha a pergunta que ele faz, e entra muito na maturidade que eu disse. Ele era velho, ele era velho, mestre, já tinha muitas vivências, e chegar para Jesus e dizer: será que eu vou ter que entrar na minha mãe de novo? Olha só a imaturidade desse homem. Mas Jesus Cristo olha para ele e pergunta, e faz essa afirmação para ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal de Jesus. Avança por 3 já. Jesus respondendo-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual que é a forma de nós nascermos de novo? É somente através de Cristo. Somente através de Jesus. Jesus está dizendo para ele: você não pode ver a Deus sem mim. Você não pode ter experiência com o Pai sem mim. E nós tiramos algo tão simples da nossa vida, que é Cristo, pensando que outras coisas irão nos satisfazer. Nós só encontramos satisfação no Pai. Nós só encontramos satisfação em Deus. Somente em Cristo nós encontramos verdadeira satisfação. E nós lemos o texto de Nicodemos e da mulher samaritana, e nós sabemos que a mulher samaritana, ela não tem o nome dela revelado, mas aparece o nome do Nicodemos. Nicodemos tem um nome revelado, esse Nicodemos, um homem chamado Nicodemos, mas a mulher samaritana não teve o nome revelado dela. Só que Cristo, ele faz coisas maravilhosas ali nas escondidas, porque Nicodemos foi revelado o nome para nós, mas Cristo conversou com ele, escondido, meia-noite, sem ninguém ver, porque ninguém podia ver Jesus perto dele. Mas para a mulher samaritana, ele conversou com ela publicamente, perto de muita gente. Qualquer um poderia chegar perto deles e olhar a conversa deles. Qualquer um poderia chegar perto e aprender juntamente com Cristo, aprender o que ela estava aprendendo ali. Então, irmãos, tudo que Cristo faz, não importa a pessoa, Ele dá o mesmo valor. Mesmo sendo mestre, mesmo sendo uma samaritana qualquer, mesmo o nome aparecendo, o nome não aparecendo, Cristo, Ele te dá o mesmo
valor. Ele dá o mesmo valor para um presidente, para um prefeito, para um vereador, para todos nós. O Cristo tem o mesmo valor com cada um de nós que estamos aqui. Então a gente olha e pensa: Senhor, mas o Senhor não está me vendo? Deus, Ele diz para você nessa noite: você tem o mesmo valor para mim. Para mim, você tem o mesmo valor. Cristo estava dizendo para Nicodemos: você só vai conseguir ver a Deus através de mim, a partir de mim. Terás que ser somente por mim. Porque nascer de novo somente por causa de Cristo, que morreu na cruz por nós. E ele vai chegar e dizer para ele assim, versículo 4. Eu uso bastante a Bíblia. Nicodemos questionou: como pode o homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha a pergunta que ele está fazendo para Jesus. Inteligente, sabido, não era nada disso. Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você nascer da água e voltar é morrer para o mundo e nascer para Cristo. E você nascer do Espírito Santo é você nascer daquilo que veio por causa de Cristo. Irmão, tudo é por causa de Cristo. Pode ser simples, pode ser o que for, tudo é por causa de Cristo. E quando nós entramos, não nasceremos de Cristo, senão nós não somos nada. Se nós não nascermos de Cristo, o que nós somos? Porque tudo que nós somos hoje, somos filhos. E só somos filhos porque Cristo nos deu esse poder de sermos filhos de Deus. Então, se Cristo não morreu na cruz, tudo isso é vão. Paulo diz isso. Se Cristo que morreu não ressuscitou, toda a nossa pregação é vã. Olha quão importante é esse versículo para nós. Porque esse versículo, ele pode ditar o futuro de uma nação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã nós estarmos aqui hoje. É vã o nosso sofrimento pelo Evangelho. É vã todos nós estarmos aqui nessa chuva que enfrentamos para chegar aqui. Tudo isso é vão. Mas o mesmo Paulo que escreveu isso, escreveu: eu não vivo mais por mim, mas Cristo vive em mim. Olha o quão importante é Cristo para a nossa vida. Nós só estamos aqui hoje no culto de Santa Ceia por causa de Cristo, para celebrar a sua morte até que Ele venha. O Evangelho inteiro tem Cristo em seu redor. O centro do Evangelho é Cristo. O centro da Bíblia é Cristo. O centro da palavra de Deus é Cristo. Temos Cristo do Gênesis ao Apocalipse. Começa com Cristo, termina com Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Quem que é o único que tem esse poder? É Cristo. E quando nós lemos sobre a mulher samaritana, uma mulher, João capítulo 4, deixa no versículo 7. Para Nicodemos, Jesus pregou como mestre. Só que para ela, Jesus ele vai mudar um pouco a história. Ele vai pregar como missionário. Porque ele tem que ter inteligência de como chegar em alguém que ele não conhece. Nicodemos ele já tinha trocado uns papos e sabia quem era. Agora a mulher ali, para ela, ele não sabia quem ela era. Então ele tinha que chegar de uma maneira que só um missionário consegue chegar. Só um missionário consegue ter essas habilidades para poder evangelizar essa pessoa. Muitos de nós não temos habilidades para evangelizar alguém na rua, muitas vezes. De chegar para alguém que a gente nem conhece, nunca viu na vida e evangelizar essa pessoa. É difícil. Eu lembro de uma vez que o Pedro, a gente estava lá na praça, lá, e do nada a gente resolveu evangelizar todo mundo na praça. O Pedro, irmão, chegou com uma ideia, estava todo mundo comendo lanche. O Pedro foi evangelizar todo mundo agora.
O Pedro, eu vou evangelizar. Aí ele falou assim, tá bom, a gente vai evangelizar com você. E aí a gente saiu na praça evangelizar. Irmão, teve gente que jogou fumaça na cara do Pedro. Porque a gente, às vezes, tem que se preparar para essas atitudes que terão. Chegamos em pessoas que olhavam a nossa cara e falavam, não quero saber. Aí o Pedro, aí a gente nem tinha ido ainda, o Pedro já tinha ido. Aí o Pedro volta falando, aí jogaram fumaça na minha cara. Porque não é fácil, porque não é simples. O missionário, irmão, ele sabe como ganhar alma. E essa mulher, ela chega e pensa assim, nesse horário, não vai nenhuma mulher no poço. Eu vou agora lá, porque eu chegando lá, não vai ter ninguém para me julgar. Ela foi no intuito de chegar lá e não ter ninguém. Olha o pensamento dela, eu vou chegar e nesse horário não vai ter ninguém. Aí Jesus do outro lado pensando, eu vou lá, porque nesse horário vai ter alguém lá. Eu tenho certeza e eu sei que alguém vai estar lá. E ela chega lá e tem surpresa, ele chega. Aí imagina só, ela parando e olhando. Puxa, mais um que vai me julgar. Aí nós lemos João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus pede água. Ela está com sede e Jesus pede água. É uma estratégia de um missionário. Se igualar à pessoa que ele vai fazer missão ali. Porque quando nós vamos fazer a obra, nós não podemos nos colocar acima. Nós temos que nos igualar. Porque todos nós dependemos da mesma fonte. E ele chega e diz assim, me dá água. E ela que foi pegar. Então, ela olha, versículo 8, e ela tira uma onda com ele. Lembrando, ele pede água para ela, mas foi ela quem foi pegar água. Ela está com sede e Jesus também. Muitas pessoas têm sedes alheias por aí, que nós também já temos, ou que nós um dia já tivemos, porque nós não podemos falar da dor do outro sem nunca ter sentido ela. Nós não podemos olhar e falar sobre uma dor que nós nunca sentimos. Nós não podemos falar da vida de ninguém se nós nunca passamos pelo que essa pessoa está passando. Nós não podemos julgar a liderança de ninguém se nós não estamos passando pela responsabilidade que essa pessoa está passando. E Jesus sabia muito bem disso. Porque o medo dela era, vão me julgar. Viu? Eles vão acabar comigo se me verem. Jesus chega e fala assim, não, eu sou igual a você. Eu estou precisando da mesma coisa que você está precisando. Eu preciso de água. Me dê o que beber. Aí ela vai tirar uma onda com Jesus. Então ela respondeu, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana, pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Olha o que ela diz, como pode tu, sendo judeus, pedir água para mim? Como que pode isso? Você não pode nem estar falando comigo, você está pedindo água para mim. Aí Jesus vai responder, versículo 10. Jesus respondeu, disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmão, o que eu disse, dom significa presente. Jesus não estava ali para exigir nada dela, Jesus estava ali para dar um presente. Em nome de Jesus, levante a sua mão, porque Deus está dando um presente para você aqui hoje. Ele não está exigindo nada de você hoje, Ele veio para te entregar um presente. Ele veio te dar um presente, porque é dom de Deus. Ele não foi exigir, Ele não foi julgar, Ele foi entregar aquilo que Ele tinha. Porque você só consegue entregar aquilo que você tem. Você só consegue falar aquilo que você tem, né? O pastor Júnior tem uma fala que ele diz muito, a boca fala que o coração está cheio.
Você só consegue entregar o que você tem. Se você é arrogante, é porque só tem isso no seu coração. E se você olha e diz assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, e as pessoas em sua volta olham para você e dizem, não, esse homem é um homem legal, esse homem é um homem bom. Não é você que é Cristo na sua vida. Paulo diz em Romanos, não há um homem bom sequer, nenhum. Quando chamaram Jesus de bom, o Senhor é bom, eu falo, eu não, é só Deus. Então, irmão, você só consegue entregar aquilo que você tem. Quanto mais você se encher de Cristo, mais você será uma pessoa boa. Quanto menos de Cristo você se enche, mais ruim você é. E ser ruim, irmão, a gente já é de natureza. Imagina não se encher de Cristo. O que acontece com a gente acaba de vez. Cristo é a única maneira de nós conseguirmos sucesso, ministerialmente falando, financeiramente falando, na nossa vida emocional, na nossa vida conjugal. É Cristo que faz todas essas coisas. E eles, meu Deus, se conhecesses o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa mulher, ela passava por uma dificuldade muito grande, porque ela estava no 5º marido já, e nenhum deles era dela. No 5º marido já, buscando satisfação. No 1º, não conseguiu. Foi no 2º, não conseguiu. Aí no 3º, não conseguiu. No 4º, não conseguiu. E aí Jesus olhando para ela dizer, se você pedir, eu vou te dar água viva. Irmão, é um presente que Deus está entregando para alguém aqui hoje. Não é dizendo assim, não, eu não consigo. Porque, irmão, aceitar Jesus não é você arrumar a casa para aceitar. É você aceitar e deixar que Ele arruma a casa para você. É você falar assim, Cristo, está tudo bagunçado, está uma bagunça aqui. O Senhor entra e arruma, e Ele entra e arruma para você. O diabo entra, faz bagunça, Cristo entra e arruma a bagunça que o diabo fez. E Ele diz, tu me pedirias e eu te daria água viva. Aí vamos para o 12. Indagou-lhe a mulher de novo, irmão, porque mulher é um negócio difícil. Eu estava dizendo para os adolescentes hoje. Eu falei, eles falaram assim, Daniel, os menininhos, né? Daniel, é uma benção estar casado, né? Eu falei, é uma benção, é a melhor coisa que existe. Ele, mas a Anne é brava. Eu falei, ela é brava. Demais. E como você aguenta? Porque aí eu falei, não, nós temos que amar como Cristo amou a igreja, o nosso cônjuge. E aí eu comecei a dizer isso para eles assim. Eu falei, mulher faz pergunta. Mulher não deixa nada passar em branco, né? Quando a gente vê, até na Bíblia, irmão, porque os homens, quando Jesus foi sepultado, isso não é mensagem, rapidinho, quando Jesus foi sepultado, as mulheres olharam aquilo lá, e sempre que iam sepultar, eles passavam perfume, enrolavam o corpo e colocavam lá. Só que elas viram que o trabalho foi tão mal feito, que elas falaram assim, não, eles fizeram isso com Jesus, vamos lá e vamos comprar e fazer tudo de novo. Não é assim. Os homens fazem, as mulheres falam, não, está tudo errado, vamos fazer do jeito certo agora. Então, ela faz mais uma pergunta, indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Aí no 12, ela diz, acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Olha o que ela está dizendo. Acaso tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, e bem assim também os seus gados? Olha o que ela está dizendo. Você, por um acaso, é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? É o que ela está falando. A gente vai melhorar a fala dela. Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Agora nós vamos responder, nós vamos mudar agora, nós vamos fazer uma conjectura. Se ela estivesse falando, se ela fosse uma mulher que, nossa, sabia de tudo ali, estava falando, ela iria dizer assim, volta para o 12, ela estaria dizendo assim, acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e ainda assim, nos dando o poço, nós sempre tem sede?
o poço que o nosso pai Jacó nos deu. Ela poderia acrescentar, e a gente bebe do poço, mas sempre a gente está com sede de novo. Porque tudo que o homem dá, ainda assim falta. O que vem do homem nos ilude. O que vem de Cristo nos satisfaz. O que vem de Cristo ilude a nossa, o que vem do homem ilude a nossa alma. Porque é bom hoje, é bom agora. Amanhã vou precisar de novo. Na campanha sobre honra que nós estamos dizendo, que nós estamos tendo, poxa, a vida receber honra é bom demais. Nós recebemos honra de muita gente, de muitos homens de Deus. Só que eu recebi a honra de estar pregando aqui hoje. Amanhã eu não vou estar aqui, amanhã eu vou estar em casa. Quinta-feira eu vou estar congregando. Acabou a honra. Aí só para a próxima vez, né? O Jean me deu a honra hoje, amanhã acabou a honra. Daniel, ele foi muito honrado na Babilônia. Só que ele tinha algo dentro dele. Ele tinha um anseio. Qual que era? Vai vir um rei que vai nos libertar. Esse rei veio? Nunca veio. Então Daniel recebeu a honra do rei. No outro dia, Daniel morreu. Jeremias, um homem honrado por Nabucodonosor, recebeu honra. No outro dia, morreu. Acabou. Agora a honra que nós receberemos no céu, quando nós recebemos a nossa coroa, quando nós recebemos o nosso galardão e olharmos Cristo face a face, foi o que as irmãs cantaram aqui. Quando nós olharmos Cristo face a face, vai ser a maior honra da nossa vida. Então, aquilo que o homem traz nos ilude, aquilo que Cristo traz nos dá satisfação. Agora no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Jesus está dizendo, eu sou maior que Jacó, sim. Eu sou maior que Jacó, sim. Deu água para vocês, mas toda vez vocês têm que voltar aqui e beber a mesma água. Ele deu água para vocês, vocês voltam hoje. Amanhã está aqui de novo. Depois de amanhã está aqui de novo. E nunca se satisfaz. Eu tenho uma água que vai satisfazer vocês. E que vocês não vão precisar buscar, porque dentro de vocês vai se tornar uma fonte que vai jorrar água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando você está satisfeito em Cristo, você não corre atrás de felicidade, você é fonte de felicidade, irmão. Quando você está com Cristo, quando Cristo está dentro de você e a fonte está jorrando em você, você passa pelas pessoas, as pessoas dizem, esse é o santo, uma mulher, um santo e uma mulher santa de Deus. Porque se torna fonte de felicidade, se torna algo que não se apaga por conta do que vem por fora, mas sim pelo que está por dentro. O que tem dentro de você vale muito para Deus. O que você guarda dentro de você vale muito para Deus. Não há como Paulo disse, Manu leu ontem, eu esqueci onde está escrito, Manu, que Paulo diz que tem gente que é que nem sino, que bate, ele faz muito barulho, mas é vazio por dentro, é oco por dentro. Ou quando em Atos capítulo 12, Pedro estava preso, depois a igreja ora por ele e Pedro fica livre. Está livre, Pedro, que maravilha, Pedro está livre. Depois disso, o rei Herodes chega e fala assim, cadê Pedro? Pedro fugiu, mata todo mundo que estava olhando Pedro, matou. Aí o homem vai se colocar roupas de rei, ele vai subir no palco e ele vai dizer um discurso que as pessoas vão olhar e dizer assim, isso é voz de Deus. Só que depois que ele sentou no seu trono, com roupas de rei, uma visão maravilhosa para quem olha de fora, a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho de dentro para fora. Por fora ele estava maravilhoso, por dentro ele estava podre. Bicho só come quem é podre. Só não tem Cristo por dentro quem está podre por dentro. Porque Cristo ele entra, ele restaura você por completo. Ele não faz a obra pela metade. E o
texto continua dizendo, 28, João capítulo 4, versículo 28, e eu vou encerrar. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, 29, vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Não seria esse o Cristo? Volta para o 28. Olha o que ela faz. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Ela largou o cântaro e foi pregar. Porque pregar com o cântaro cheio ia atrasar ela demais. E ela resolveu tirar tudo aquilo que atrasa ela do caminho. Eu vou pregar a palavra do Senhor, sem atraso nenhum. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, tira esse atraso que te impede de pregar, tire esse cântaro que te impede de falar, tira esse atraso que te impede de falar o meu amor, tira esse atraso que te impede de pregar a minha palavra. É muito difícil, irmão, você fazer a obra carregando um cântaro cheio de água. Mas Cristo está estendendo a mão para você hoje e está arrancando esse peso que o diabo colocou no seu coração, e está arrancando esse peso que o diabo colocou nas suas costas. Esse cântaro pesado de água que não satisfaz vai sair de você nessa noite em nome de Jesus, e Ele vai colocar uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna dentro de você. Arranca tudo que não é de Deus, tira tudo que te atrasa e só faz a obra dele da maneira que Ele quer que você faça. Porque o Espírito Santo, ele é, irmão, direto, ele é sucinto em dizer: tire aquilo que atrasa você de fazer a obra, arranca hoje aquilo que atrasa você de chegar mais perto de Cristo. A mulher, quando ela viu o cântaro que estava pesando demais, ela falou: eu não posso carregar esse peso e pregar a palavra. Eu não posso carregar esse peso e pregar a palavra. Ele me fez tão leve. Cristo te faz tão leve. Cristo, ele te deixa tão leve. Ele te dá um jugo tão leve, tão suave. Arranca esse peso de você hoje. Não deixa para amanhã, arranca hoje. Aceita Ele hoje. Não, mas eu vou me arrumar primeiro. Não se arrume primeiro, deixa que Ele entre e arruma para você. Aceite Cristo no seu coração hoje. E isso não é, irmão, só para quem é novo na igreja, para quem veio hoje ou ontem, ou está vindo que não aceitou, não. É para todos nós. Aceite Cristo no seu coração de volta. Porque para a igreja Ele bateu a porta. Se Cristo bateu a porta, Ele estava do lado de fora. Na igreja, deixa Cristo entrar. Ele vai tirar todo o peso do seu coração. Se coloque em pé, feche seus olhos comigo, por favor. João capítulo 4, versículo 31 e 32. João capítulo 4, versículo 31 e 32. E eu encerro aqui. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor rápido. Enquanto isso, os discípulos instintiram com ele: mestre, come. Mestre, come. Porque ela já estava satisfeita. Ela se satisfez em Cristo. Ela já era uma fonte que jorrava para a vida eterna. Só que aí os discípulos viram que Jesus estava sozinho, porque ela já tinha abandonado ele, já tinha corrido para pregar a palavra. E aí os discípulos chegam e dizem assim: mestre, come. 32. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Vou dizer algo bem suave para você. Feche seus olhos, nós vamos orar. Vou dizer algo bem suave para você. Ela se satisfez ouvindo Cristo, e Cristo se satisfez pregando para ela. Ela se satisfez recebendo a fonte que jorra para a vida eterna. Cristo se satisfez ganhando a alma dela. Cristo se satisfaz em um crente que aceita o Senhor, irmão. Cristo se satisfaz em um crente que se arrepende dos pecados. Cristo se satisfaz a todo momento que a palavra entra no coração. Esse é o alimento. 32. Esse é o alimento de Cristo. 33 agora. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer?
34. Explicou Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Eles fizeram a pergunta no 33, viu? Por um acaso, alguém tem trazido algo para ele comer? Aí ele responde no 4, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então Cristo, fazendo a vontade de Deus que enviou ele, foi o próprio que foi alimentado por Deus. Perguntaram: quem alimentou ele? O próprio Pai alimentou, porque ele estava fazendo a obra. Faça a obra do Senhor, que Cristo vai alimentar você. Faça a obra do Pai, que Cristo vai alimentar. É isso que tem no seu coração. Satisfação é somente em Cristo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por ter falado conosco nessa noite. Obrigado por todos nós que ouvimos essa palavra, Senhor. Continue falando aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus.